Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo, como de costume, está o Bernardo Coimbra, Tudo tudo bem, bem, Fragoso? Fragoso? Tudo bem? Hoje contamos também com a participação ilustre da repórter Tatiana Furtado, Olá, tudo bem? e esse é mais um episódio do Toque Passa, o podcast do Jornal Globo com oferecimento da Sete Games. Por aqui receberemos sempre um convidado do mundo da bola para passar ali os principais temas da carreira e também falar sobre diversos temas do futebol brasileiro, carioca e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é o técnico Arthur Elias, multicampeão no Brasil e no continente com o Corinthians e atualmente na seleção brasileira, onde conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Arthur, muito obrigado aí pela presença, por estar aqui com a gente. Obrigado, prazer participar, obrigado pelo convite. Tati, João e Bernardo, vamos bater um papo aí sobre tudo que vocês quiserem saber. Olá, Arthur, primeiro, a primeira pergunta, cara, é uma pergunta que a gente costuma fazer sempre aqui no podcast, na verdade, que é para entender como é que é o seu dia a dia, assim, como é que é o dia a dia de um treinador da seleção brasileira feminina. Antes você passou muito tempo no Corinthians, em São Paulo em geral, então eu queria te perguntar se você ainda está morando em São Paulo ou já veio morar aqui no Rio, ou está dividido entre os dois, como é que está aí essa ponte aérea? Não, eu moro no Rio desde que eu assumi, estou com residência aqui no Rio de Janeiro, uma cidade que é muito boa de morar, tenho gostado bastante, mas também vou bastante a São Paulo, meu filho está em São Paulo, então sempre estou lá para ficar com ele, sempre que possível, e também acompanhar jogos em São Paulo, outras cidades, fora do país, algumas vezes. Aqui o trabalho ele é diário e com muitas horas, como sempre me dediquei muito, né? Acredito que as coisas só vêm com muito trabalho, então a gente não tem muito horário aqui, chega cedo, vai embora quando realmente já esgota e não dá mais, mas vamos embora sempre bem tarde aqui da CBF. Analisando muitos jogos, muitas atletas, é um leque grande que a gente tem de observações, os adversários, né? Então, as atletas dos outros países também, das outras seleções, planejando, né? O planejamento para cada convocação, para que a gente chegue muito bem detalhadamente Sim. organizado aquilo que a gente quer para cada dia de convocação. E também, obviamente, o trabalho interno aqui junto ao departamento de futebol feminino para que a gente consiga contribuir para o desenvolvimento geral do futebol de mulheres no país. E você falou sobre essas viagens para assistir os jogos. Com que frequência assim você sai para tanto aqui dentro do Brasil quanto para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, assim, como é que funciona isso? Bastante, a gente tem acompanhado sempre o Campeonato Brasileiro, então quando a gente tem jogos aqui no Rio, a gente assiste, quando tem jogo em São Paulo, a gente está mais presente, que tem os times que brigam mais em cima na tabela, né, em São Paulo, mas já fomos assistir, eu divido com a minha comissão, né, então nem sempre sou eu em Nem loco, sempre é mas você um assim. representante da comissão minha que trabalha aqui comigo permanentemente todos os dias, a gente se divide e acompanha jogos em Minas, Rio Grande do Sul. A gente faz um planejamento onde vale, né, mais a pena cada rodada a gente estar presente. Não são todas as rodadas que a gente vai, mas a gente acompanha todos os jogos, né? E aí, obviamente, junto aos analistas, eu recebo esse material mais filtrado dentro daquilo que a gente quer das fases do jogo, né? Avaliar cada jogadora. E também fora do país, eu tive uma viagem recente, que depois dessa última data FIFA contra os Estados Unidos, a gente ficou também dividido a comissão, mais ou menos de 10 a 15 dias, né? Dependendo de quem, né? Eu fiquei 2 semanas Uhum. Estados Unidos e México, né? E acompanhamos aí, foram 14 atletas que estão sendo monitoradas, mais de perto, né, por nós, e 7 clubes diferentes que a gente conseguiu conhecer os treinadores, a comissão técnica, os gestores, né, o departamento médico e Bacana. essa relação mais próxima, porque são os clubes que trabalham com os atletas, né? Então a gente precisa realmente estabelecer essa comunicação eficiente, né, da seleção com o clube, seja os clubes do Brasil e de fora também. E para você esse dia a dia, essa rotina,
É melhor ou pior? É mais legal, mais interessante do que nos tempos de clube? Como é que você vê isso? Tem como fazer um paralelo, uma comparação? Ou é, enfim, diferente só? Nessa parte ser melhor ou pior, a rotina eu não tenho, assim, como te cravar agora. O que eu posso te dizer é que eu tive muita dificuldade no começo de sentir muita falta de dar treino, né? De É, dia a dia no treino. Eu gosto muito, né? De estar no treino, desse orientar contato do dia a o dia? treino e fazer acontecer, né? O contato com as jogadoras diariamente, isso é muito importante para você construir, né? Não só uma relação, mas a gestão do ambiente, das pessoas que estão ali. Então eu sinto falta, sim, até hoje. No começo foi mais difícil, agora já estou mais adaptado, né? Então essa acho que é a principal diferença na rotina, mas por outro lado, é claro que a gente consegue aprofundar muito mais e ser, né, menos corrido, né, de jogo a jogo. Você tem um tempo muito grande para se preparar para aquele objetivo, diferente do clube que você, né, no calendário feminino atual, o clube que eu estava, o Corinthians, acabava jogando muitas vezes duas vezes por semana, né? E fica uma rotina bastante corrida nessa parte de preparação, né? Para a próxima partida. Então são de rotina isso que é diferente. Agora é um prazer enorme, obviamente, dirigir a nossa seleção e nesse momento especial que ela se encontra. Legal. Agora, Bernardo, Arthur, posso falar aqui? Só uma perguntinha, porque a gente só falou de Pode ir, Tati. trabalho. Você isso está aí, no isso aí. Rio esse tempo todo, só trabalha no Rio? O que que você tem feito mais aqui? Mu- Muito trabalho, bem mais trabalho que qualquer outra coisa. De vez em quando tento sair aí, me divertir um pouquinho, aproveitar a cidade, né? Que é uma cidade ótima, né? Rio de Janeiro. Tem tudo aqui, moro pertinho da CBF também, então não saio tanto aqui da Barra, né? Mas às vezes vou um pouco à Zona Sul, restaurantes, né? Encontrar as pessoas também, amigos, amigas, enfim. Então, às vezes dá tempo de um pouquinho de lazer. Mas como também eu viajo muito, né? Então é uma rotina que eu fico bastante dividido com o trabalho aqui e com as viagens, mas é uma cidade, né, a Barra aqui onde eu moro tem sido para mim um facilitador, né, nessa rotina de bastante trabalho. Não, e Arthur, você falando um pouquinho da dinâmica, como é o dia a dia na seleção brasileira, mas ainda pode-se dizer que treinar a seleção e treinar um clube de futebol, no seu caso o Corinthians, jogos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, viagens, você tem uma qualidade de vida melhor, digamos assim? Acho que sim, acho que sim, acho que vindo para cá, né, pro Rio, é, ele te dá, né, ou te oferece 10 minutos eu tô na praia, né, tenho as opções parecidas com São Paulo, de gastronomia, de restaurante, de O pessoal em opção São Paulo vai ficar com ciúme te ouvindo falar isso, hein, de Arthur? cultura, né, também. São Paulo tem talvez um pouco mais de opções, né, e a qualquer momento. Mas são duas cidades, né, grandes do nosso país aí, que economicamente, né, elas, né, representam uma parte muito grande do nosso país. Mas, assim como eu gosto também de uma cidade mais calma, interior, né, às vezes passar pelo litoral, viajar para outros estados, né, tive um Réveillon, o do ano retrasado na Bahia, né, o Nordeste, enfim, eu gosto muito do nosso país. E morar agora né, sair de São Paulo e vir para o Rio foi bem legal assim para minha qualidade de vida assim, mas a questão de você não estar no campo todos os dias e morar perto do trabalho, com certeza isso ajuda um pouquinho também. Agora, Arthur, já deu para virar celebridade aqui no Rio de Janeiro? A galera já tá parando, tirando foto com o treinador da seleção brasileira? Tira. Celebridade não, né? Isso aí nunca você, não. Sou treinador de futebol. Quando tá ganhando, o pessoal gosta, apoia. Quando tá perdendo, se perder, eu já sei o que vem. Então, a minha obrigação é sempre tentar fazer o melhor trabalho, né? E poder auxiliar as jogadoras, né? A vencerem, a seleção a vencer. E é isso que eu penso todos os dias. Agora, esse reconhecimento ele é bacana. Acho que o Corinthians já tinha bastante. Quando vem para a seleção, ele aumenta um pouco. As Olimpíadas também teve esse alcance, mas
eu espero que cada vez mais, né, e não para mim, mas para as atletas, né, essas novas atletas também, que precisam ser mais conhecidas, né, reconhecidas, que o futebol feminino tenha esse alcance cada vez maior. E tenho certeza que a Copa, com certeza, vai trazer isso para as nossas jogadoras. Legal. Mas antes de falar de Copa, Arthur, eu queria te perguntar uma coisa, porque você, enfim, quando a gente estava falando sobre essa observação nas jogadoras, nos clubes, você falou da sua comissão. E eu queria te perguntar o quão importante é para você, até nesse trabalho, nessa cumplicidade, nesse entrosamento do trabalho de vocês, você ter a mesma comissão que você teve no Corinthians, tanto a comissão técnica que trabalha com você no dia a dia, quanto a Cris Gambaré. Eu queria te perguntar, enfim, qual é a importância dessa galera para o seu projeto, para o projeto da Seleção Brasileira Feminina, e como funciona a sua parceria com eles e com a Cris também, especificamente. Fundamental, né, João? A gente, quando trabalha com pessoas que são competentes, né, que são de extrema confiança, né, pelo tempo de trabalho, e a gente tem essa sincronia, né, que o tempo traz, né, é algo muito fluido, né? Então eu não perco Uhum. tempo tendo que explicar, né, para cada integrante ali as ideias centrais, né, a forma. Claro que a gente tem divergência, vai discutindo, e isso enriquece, né, o trabalho, e é um ambiente que realmente a gente tem todos os dias, assim, de muita discussão, de levantar muito mais pergunta do que querer ter a resposta pronta, né? E a gente vai melhorando, né, o nosso trabalho para auxiliar as jogadoras quando elas chegarem nas convocações. É fundamental, né, ter essa continuidade, no meu ponto de vista. Quando você fica trocando os profissionais que trabalham, demora um pouco, né? Principalmente com algumas, né, ideias que eu tenho da forma de trabalhar. Isso leva tempo para as pessoas entenderem. E foi construído com eles também, né? Com essa comissão que eu tenho, que não é só do Corinthians, é desde o Centro Olímpico e até alguns anterior ainda. Então, são muitos anos que a gente conseguiu é, solidificar, né, esse nosso trabalho e fazer ele ser eficiente para as jogadoras, né? O importante não é o que a gente pensa, planeja, o importante é como a gente transmite isso e como elas executam. E eu acho que isso tem ido muito bem aqui na seleção brasileira. E com a Cris também, sempre foi uma sintonia muito grande, né? Desde a época do Corinthians. Ela representa, tem essa representatividade de, né, uma mulher líder no comando Sim. das seleções, né? Porque tem as seleções de base também, que também eu tento, né, em parceria aí, contribuir para as evoluções que a gente precisa ter na nossa formação também. Então, o ambiente hoje aqui na CBF ele é muito bom, de trabalho no dia a dia, e também quando a gente vai para as convocações, a gente tem que levar esse ambiente para as atletas, né, com um ambiente muito leve, de respeito, obviamente de cobrança, de responsabilidades, mas acima de tudo um ambiente seguro e que elas se sintam bem para fazer o melhor trabalho que elas podem fazer. Legal. Tati, Bernardo? E com essa saída, né, todo mundo do Corinthians migrando para a CBF, você acha que enfraqueceu de alguma forma o projeto do Corinthians ou é mais um exemplo de competitividade no futebol brasileiro mesmo, esse momento que o Corinthians está vivendo? É muito cedo para dizer, né, se enfraqueceu. O ano passado o Corinthians ganhou 3 títulos, né, os 3 títulos muito importantes, né, e depois acabou perdendo o Paulista, acho que nos pênaltis, se não me engano. Então fez um ano muito positivo, né? Não saíram, não saiu todo mundo do Corinthians, ficaram muitos profissionais competentes que lá estão. Obviamente, quando troca o treinador e depois, né, troca a coordenação, há um impacto, né, de ideias, de novas ideias. Eu acho que isso eu acho sempre positivo para os ambientes. A gente estava lá, eu especialmente estava há muitos anos já, então espero que seja, né, continue sendo positivo. E então acho muito cedo a gente ter esse tipo de análise, né, se enfraqueceu ou não. Agora, o outro ponto que você trouxe, Tati, sem dúvida, a competitividade do futebol feminino brasileiro tem aumentado. Desde a época que eu estava também, já todo ano eu falava isso, que todo ano ia aumentando essa competitividade. Isso é muito bom. E também é representado nas convocações que eu faço, de trazer um número grande de atletas que estão atuando no Brasil, né? Então,
tem sido isso frequente nas convocações por mérito do trabalho dos clubes, dessa competitividade, do campeonato crescendo cada vez mais. E Arthur, falando do futebol brasileiro, do nosso futebol nacional aqui de clubes, você está gostando do Campeonato Brasileiro atual, do equilíbrio, da competitividade, de uma maneira geral? Sim, da competitividade bastante. A gente vê jogos bem nivelados, assim, dos dois times tendo boas chances de gol, né? Ainda algumas situações que acho que são do processo, né? Que precisam melhorar, as condições de campo, alguns campos que eu acredito que poderiam ser campos melhores, né? Pelos clubes, os clubes sempre mandarem nos melhores campos que tem, né? Oferecer a melhor estrutura para as mulheres no futebol, seja de treinamento ou de jogo, né? Isso vai impactar na qualidade do nosso jogo, né? Porque o nosso país já é um país difícil, com viagens longas, temperatura muitas vezes alta. A gente tem, né, já algumas dificuldades históricas, né, e geográficas, né, históricas no futebol feminino, né, de mais lastro de jogo e de campeonatos, né, mas também dessa situação geográfica, logística, enfim. Então, os campos, né? Claro que o tempo de jogo também no Campeonato Brasileiro de Bola rolando, ele precisa aumentar. E isso a gente tem conversado. Eu fiz uma reunião não, né? A gente chamou os treinadores e profissionais de clubes no começo do ano, uma convocação na Granja Comari para estarem junto com a gente tentar trocar essas ideias, né? E depois subir, obviamente, para os gestores, para os presidentes de clubes, que eu acho que a decisão nesse aspecto vai ser deles, de condições, mas em relação ao jogo, né? Os treinadores também concordam e veem de uma forma parecida, e eu acho que tudo é um processo que tem caminhado de uns anos para cá, né? De uma forma mais rápida para a evolução do campeonato. E Arthur, você falou sobre essas dificuldades. E o público, assim? Porque quando a gente vê a seleção brasileira jogando aqui no Brasil, a gente consegue ver bons públicos, assim, a gente consegue ver que tem o interesse do povo, mas no Campeonato Brasileiro parece que os clubes, até tirando o Corinthians, enfim, ou às vezes algum ou outro clube de São Paulo, que nas fases mais decisivas conseguem colocar um bom público, principalmente na fase de classificação ali, ainda tem essa dificuldade. Por que você acha que isso acontece? Porque é muito recente, né? O futebol feminino. A gente teve aí uma proibição de muitos anos, depois a gente teve um retorno, que foi simplesmente um direito de jogar, mas sem condições, né? De ter um nível alto de jogo, de ter divulgação, de ter comercialização, né? É algo bastante recente e que o torcedor não teve acesso durante muitos anos. Ele está tendo nesses últimos anos, mais informação, né, passada por vocês, pela imprensa, os clubes com uma preocupação um pouco maior, obviamente, depois que investe, né, precisa divulgar, e eu vejo que o que está acontecendo nas fases finais, por isso eu defendo o Campeonato Brasileiro Feminino e agora a Copa do Brasil também, ser nesse formato mata, né, mata-mata, porque atrai mais, né, esses momentos decisivos atrai mais o torcedor, né, e o Corinthians, obviamente, pelo tamanho da torcida e por ter vencido tanto, acabou tendo esse engajamento, né, essa aproximação com o torcedor bem maior. Mas eu vejo os outros clubes também crescendo. São Paulo na final da Supercopa, né, que é uma competição super curta, né, é uma Sim. semana, 3 jogos, colocou um público interessante no Morumbi, eu estava lá. A gente já viu o Inter encher o Beira-Rio, né? A gente já viu, né, os jogos da Ferroviária, que é um time que investe, tem o torcedor presente. Presente. Eu vejo, né, que o Cruzeiro tem se esforçado, né, para levar o torcedor. A gente vê alguns clubes, né, e não dá para citar todos, não sei se estou sendo injusto com alguns que estão, mas que Sim. estão preocupados com isso, né, porque é óbvio que traz receita e mais do que receita, traz é, a fidelidade ao futebol de mulheres, né? O torcedor está consumindo, está junto, né? Está acompanhando, conhecer as jogadoras e esse desenvolvimento ele vai acontecer, né? A gente precisa ter um pouco mais de calma só na análise porque é um processo que não é de uma hora para outra.
né? E eu acho que tem batido recorde aí direto nas finais, né? E agora, ao longo do campeonato, a gente tem muito jogo, né? Muita competição também, obviamente, com outros esportes, e futebol masculino, né? Que é o que tem mais. Mas se você for olhar em números absolutos, o futebol feminino hoje ele leva mais público do que o- muitas vezes o basquete, o vôlei, ou outros esportes que, por ser em ginásio, parece que tem mais gente, mas Não, interessante. já é bem, já tá no caminho, tá? Eu sou bem otimista em relação a isso. E eu tenho certeza que tem muito interesse, porque eu vivi isso muitos anos, continuo vivendo, e é um interesse, assim, muito genuíno, com muito amor, assim, as pessoas que acompanham, né, o futebol de mulheres no Brasil. Fala aí, Tati. Fragoso, não, é que você falou esse ponto de o modelo do Campeonato Brasileiro. Qual seria a sua ideia de Campeonato Brasileiro ideal? Qual formato? Não, acho que a gente caminhou para um formato muito bom, um formato. Eu tinha um pouco de crítica com o número, né, de equipes, mas como recentemente começou a se incentivar os campeonatos de base, né, e o Brasil tem essa cultura, né, e esse privilégio de ter tantos clubes grandes no nosso país, né? Então, quando a CBF tomou a decisão de colocar 20 clubes, eu acredito que isso vai acontecer, né, nos próximos anos. Uhum, sim. Eu acredito que até lá, e principalmente depois de mais alguns anos, a gente vai ter 20 elencos, bons elencos para se fazer um campeonato de alto nível. Então, o modelo, e como eu defendi aqui já, e sempre defendi, de continuar tendo mata, diferente do masculino, né? Continuar tendo mata-mata para justamente ter esses momentos decisivos, né? E que engaja e traz o torcedor, né? E a imprensa também. Então, isso é muito importante. E para a seleção também é ótimo, porque quanto mais a jogadora jogar esses jogos, né, que são de mata-mata, mais ela está preparada para enfrentar e para servir a seleção brasileira e enfrentar essas competições que nós jogamos internacionalmente, que todas elas também são decididas em caráter mata, na verdade, né? E não é nem mata-mata e de volta, é só mata. Olimpíada e Copa do Mundo e Copa América agora. Então, acho que o modelo está, né, no caminho muito bom, já é um modelo acertado, mas sim, a gente conseguir ter uma competição, fazer um evento melhor a cada jogo, né? Isso não é responsabilidade da CBF, né? Somente, ou na verdade tem até menos do que os clubes, né? A própria promover esses jogos, né? Eu fui ao México, por exemplo, e por mais que o Campeonato Mexicano ele tenha se desenvolvido, para mim, claramente, as equipes brasileiras são equipes com um nível superior às equipes mexicanas. Mas a atmosfera do jogo, quanto cada clube, né, se envolve, a transmissão com muita qualidade de futebol feminino lá. Você entra, talvez um pouco impactado o futebol mexicano pelo futebol americano, né, de fazer grandes eventos assim. Eu vi um jogo, assim, os 2 jogos que eu vi no México, muito interessante nesse sentido. De perto, né? Já conhecia também, porque eu assisto sempre, né? Então a forma como eles fazem de cada jogo um evento, né? Eu acho que a gente pode melhorar, assim, os clubes, né? Os, os patrocinadores, enfim, todo mundo que está envolvido, melhorar para que seja uma experiência bacana para o torcedor sempre que for, não só pelo nível do jogo que melhora, mas por tudo isso que envolve essa experiência de viver um jogo de futebol feminino. Bernardão? O Arthur, com esse aumento vai chegar a 20 clubes em 2027, ano que vem são 18, te preocupa um pouco a questão das goleadas, 8-0, 8-2. Nós já temos nesse campeonato já algumas goleadas nesses placares. Isso te preocupa um pouco? Não, acho que até lá a gente vai estar melhor. Sempre tem um ou outro clube que acaba tomando uma decisão infeliz, né? E vai para o Campeonato Brasileiro achando que tem um elenco que vai brigar ali, pelo menos para não cair, mas acaba não somando ou nenhum, ou 1, 2 pontos só no campeonato, que realmente é muito pouco.
Mas isso eu vejo que tende a acabar. Diminui. Não, acabar mesmo, porque a Uhum. gente vê na A2 agora clubes com uma boa estrutura, alguns que caíram querem voltar, outros que estão, né, de passo a passo melhorando seu projeto. Essas goleadas também elas têm diminuído, aconteceram, né, no campeonato agora, mas é o que você falou, é 8, né? Antes a gente tinha 16, eu lembro de, né, o jogo ganhava 16, então assim, era uma condição totalmente diferente, era um futebol profissional contra um futebol amador, às vezes até universitário junto, né, social junto, isso já acabou, né? Agora estão os dois é, profissionais, mas ainda um nível diferente, né, de profissionalização. Às vezes um grupo muito jovem ou que não tem ainda, né, não deveria estar na primeira divisão, né, aquele elenco era mais para a segunda para ir crescendo. E são algumas decisões erradas que alguns ainda tomam, mas a maioria eu acho que tem ido num caminho bacana e o número de gols, essas goleadas, tanto a frequência quanto o número de gols já diminuiu bastante. Eu acho que vai ficar equilibrado. E quando você vê um jogo 7-6-0, a gente não pode colocar isso na conta, né? Os times que tomaram esse ano mesmo, às vezes 8, 7, não foi uma frequência de tomar toda rodada tá tomando essa goleada. Não foi, não é isso que está acontecendo como acontecia antes, né? Então, eventualmente, um placar elástico a gente vê também no masculino, isso é normal no futebol, em todos os níveis. Arthur, a gente tá vendo, né? A seleção brasileira viveu um momento muito positivo, com a medalha de prata, com a primeira vitória contra os Estados Unidos na última data FIFA. E a seleção masculina, por outro lado, vive um momento de instabilidade, ainda não conseguiu classificar para a Copa do Mundo. Eu queria te perguntar se isso de alguma forma afeta os processos ou as necessidades da seleção feminina, por às vezes os gestores da CBF precisarem estar mais focados ali encontrar soluções para a seleção masculina, ou vocês já conseguem ter os processos muito automatizados de uma forma que isso não afete? Não, não afeta nada, são departamentos, existe o departamento de seleções, né? A gente tem uma integração Uhum. muito boa aqui com todos que trabalham aqui na CBF, né? O pessoal que trabalha no departamento de seleção masculina, e com todos os outros, né, que tem aqui na CBF, e de maneira nenhuma isso tem atrapalhado. A gente torce, né, para que as coisas andem bem, no masculino, não só na principal, como nas A bases base. e no feminino também, e da presença do presidente Edinaldo a me receber, cuidar das situações que a gente tem que cuidar, das decisões que a gente tem que tomar, não tem atrapalhado em nada, tanto com o presidente quanto com todos os diretores que eu preciso falar, ou né, aqui internamente também no departamento com a Cris, isso está super tranquilo. E em nenhum momento estando, né, bem, com bons resultados, ou nesse momento agora, até sem o treinador masculina, isso influenciou no meu trabalho de maneira nenhuma. E você, como um amante do futebol, tem alguma preferência aí para o técnico da seleção? Ou como torcedor? Até tenho, né? Mas eu não dá para eu falar publicamente isso. Justo, depois, quando a gente acabar o podcast, eu te pergunto de novo e você diz pra gente. Você deu seu pitaco para Edinaldo? Não, não. Eu aproveito a presença dele para falar muito de futebol feminino, né? Passar cada vez mais todo o cenário, tudo que a gente precisa resolver, bastante coisa, né? O presidente tem uma agenda bem corrida, né? Então eu aproveito meu tempo para falar disso. Não vou. Eles, né? O futebol brasileiro é, realmente tem eu vejo assim uma oportunidade de na próxima Copa, independente do nome, né? Do treinador Uhum. que a gente tem uma oportunidade, né, a cada 4 anos, de mostrar o nosso talento, né, de mostrar que é um país que o futebol é muito importante para o nosso povo, né, e que às vezes muitas coisas que se falam, né, muita coisa negativa, dentro da preparação, né, até chegar à Copa do Mundo é uma coisa, mas a hora que chega lá, aí é todo mundo torcer muito e eu acredito muito na seleção masculina também. E o meu papel é só isso, né? De torcer e quando tiver alguém aqui novamente, como teve o Dorival, o Diniz, né? Desde que eu cheguei, é,
tá junto, né? Conversar e de futebol, e a gente tentar trazer também o ambiente do futebol masculino de uma forma para o futebol feminino mais normalizada, né? De troca entre os profissionais, entre os atletas, as atletas, né? Porque todo mundo tá no mesmo, na mesma posição, né? Na mesma intenção de fazer o futebol brasileiro forte. Em alguns clubes a gente vê essa integração bem entre os jogadores, né? No Cruzeiro, a gente tem visto muito a Bianca e o Gabigol ali na parceria, isso é legal, a gente vendo de fora é interessante. Mas, Arthur, eu queria te perguntar, cara, falando sobre a seleção feminina agora, em que prateleira você coloca a seleção brasileira? Esses resultados mega expressivos que a seleção teve nos últimos tempos, a primeira vitória fora de casa contra os Estados Unidos, a medalha de prata vencendo a Espanha, a França. Você colocaria, enfim, a seleção na mesma prateleira da seleção americana, da espanhola, da Inglaterra, que foi a campeã da Euro de 2022? E todas essas seleções, não por coincidência, não por acaso, têm campeonatos locais também consolidados e acabam tendo trabalhos vitoriosos. Você colocaria a seleção brasileira nesse mesmo patamar? Se for pelo momento atual, sim. Obviamente que a gente não pode colocar na mesma prateleira quando a gente fala de histórico, né? De vencer na modalidade. Os Estados Unidos está acima de todos, né? Aí a gente tem a Alemanha, né? E aí a gente tem recentemente a Espanha, tendo um destaque também. Mas o Japão, uma grande seleção, enfim, tem Sim. um histórico do futebol feminino, onde o Brasil, né, por nunca ter vencido uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo, a gente não pode colocar na mesma prateleira dessas seleções. Agora, no momento atual, não tenho dúvida que a gente está na mesma prateleira e vamos jogar com a mesma chance do nosso adversário de vencer. Eu vejo muito nivelado entre, se você pegar as seleções aí do ranking da FIFA, até oitavos colocado, ou até mais, né? Porque a França, por exemplo, caiu e é uma grande seleção, Uhum. né? O ranking acho que não está nem entre as 10, a Holanda acho que figura ali. Enfim, mesmo, né? Esquece o ranking aí, pensa que a gente tem aí pelo menos umas 10 seleções realmente de nível alto e que eu vejo que todo mundo, essas 10 entram na Olimpíada e na Copa do Mundo com chance real de título. Na Olimpíada mesmo foi Brasil e Estados Unidos a final, mas o Japão poderia ter chegado na final? Sim, porque perdeu na prorrogação dos Estados Unidos, né? A Espanha Sim. poderia ter chegado pela seleção que é? Sim. E tantas outras. Essas são as duas que estavam no nosso grupo, né? Mas tantas outras seleções, a própria França que estava em casa, a gente tem a Alemanha, muitas seleções que na Copa do Mundo agora podem ser campeão. E o futebol, que bom que ele está nivelado assim, acho que proporciona emoção, né, pro torcedor e interesse para essas competições grandes que são a Copa do Mundo e a Olimpíada. Parou aquela época, né, que era só Estados Unidos ou Alemanha, Estados Unidos ou Alemanha. Às vezes o Brasil brigava ali, chegava, mas hoje é um outro cenário. 2027 tem o Mundial no Brasil, 2020 tem a Olimpíada, mas apesar de 2027 vir antes de 2028, a Olimpíada, entre aspas, começa agora com a Copa América de 2025, né? No Hum. Equador, daqui a praticamente 2 meses. A sua expectativa para a competição? Você acha que Brasil e Colômbia no continente, na América do Sul, ainda estão acima das outras dos outros países? Enfim, são os favoritos para a vaga olímpica nessa Copa América? Como é que se enxerga a competição e o torneio de uma maneira geral e as chances de Brasil, principalmente, garantir logo a vaga olímpica na Copa América do Equador? Bom, o nosso objetivo é ser campeão da Copa América. É um dever, obviamente, classificar o Brasil para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. A Copa do Mundo nós já estamos classificados, né, por ser o país sede. Acho sim que Brasil e Colômbia estão num patamar acima das demais seleções. Acho sim que são as duas favoritas para conquistar a Copa América. Mas o fato de eu achar isso e muitos outros acharem isso não significa que a competição vai se desenhar dessa forma e que os jogos vão ser fáceis. O jogo é Por jogado, né? Exatamente, o futebol, como eu disse agora há pouco, está muito nivelado e isso não é só na Europa ou em outros continentes, aqui no Sul-Americano também. A gente, inclusive, já viu boas campanhas, né, da Argentina em Copa do Mundo,
que assim deu trabalho para seleções que são, né, de alto nível internacional. É um jogo, né? Um jogo, não sei, igual eu disse, não tem nem um mata-mata, né? Não tem nem dois Não jogos mata. para você, né, melhorar entre o jogo. Quando são dois jogos, normalmente o melhor aumenta a chance de vencer, né? Quando é um jogo só, na fase decisiva, né, que vai ser semifinal e final, futebol, as coisas podem acontecer, então eu não vejo nada fácil, conheço a realidade de se jogar competições, né, e inclusive em Quito, né, já joguei duas Libertadores lá. Então sei das dificuldades que a gente vai enfrentar, né, de logística, de campo, de treinamento, o tipo de Altitude também. arbitragem sul-americana, muitas coisas que a gente vai precisar se adaptar, fora a altitude, né? Várias coisas que a gente vai precisar se adaptar para fazer uma grande competição, né? Mas, né, respondendo de forma direta a pergunta, como eu falei no início, sim, eu vejo o Brasil e Colômbia, a Colômbia com um ataque, né? Com grandes jogadoras, assim, momento especial, sendo importantes, protagonistas de times muito grandes internacionalmente, né? Então, são as duas seleções hoje, na teoria, favoritas, mas futebol lá dentro não existe isso, não. E Arthur, eu queria, em que status você falou um pouco sobre o momento da seleção brasileira e que esse momento consegue colocar o Brasil na mesma prateleira ali? Agora pensando num todo, não só no time que você comanda, mas também nas divisões de base, em que status você vê o trabalho do futebol feminino da seleção brasileira? Tanto em questões estratégicas, estruturais, a construção de uma identidade de trabalho, em que status você vê assim? A seleção brasileira, Isso. vejo no mais alto nível. Acho que o que a gente Né? tem construído aqui são poucas seleções no mundo que têm algo parecido. Em termos de identidade, como você falou, em termos de clareza de como a forma de jogar, em termos de ser um ambiente que as atletas vêm, se sentem muito bem, jogam de forma muito confiante, né? Estamos buscando, sim, ser cada vez mais eficientes, né? No que a gente cria durante as partidas, e também na fase defensiva, enfim, a gente está buscando evoluir a cada momento, mas em relação a essa construção, né, do futebol, da seleção brasileira, da identidade, de como as atletas se sentem jogando aqui, eu vejo que a gente está na frente da maioria das seleções. Poucas, né, seleções têm o que a gente tem aqui, inclusive em termos de estrutura. Quando eu decido fazer uma convocação na Granja Comari, hoje você tem na Granja Comari a melhor estrutura do mundo. Dificilmente alguém tem um centro de treinamento como a Granja Comari. Quando a gente enfrenta essas grandes seleções, a gente está testando, né, o Brasil sempre em altíssimo nível. Quando a gente faz as convocações, além dos profissionais que já estão contratados aqui, trabalham comigo diariamente, eu vou com um staff, né, e um número de profissionais muito alto que poucos têm. Do que eu observei, por exemplo, nas Olimpíadas, só a seleção americana que tinha um número maior de profissionais do que nós tínhamos lá, né? E foram as duas que chegaram E, à final. Então, vejo isso na categoria de base também da seleção. Tem aumentado, né, esse número de profissionais envolvidos, então não acho que a gente está atrás de ninguém nesse sentido. O que a gente pode chegar depois, então eu falei de, né, seleção brasileira, principalmente do que eu comando aqui. uhum. Mas o que a gente pode chegar depois é o desenvolvimento do futebol feminino no nosso país. Isso sim, aí sim, realmente a gente está atrás, porque isso eu presenciei também, conheço também a história, o porquê, né, de cada país, especialmente a Europa, né, que em muitos países se desenvolveu muito rápido por essa massificação, esse incentivo, né, a ter mais meninas praticando e depois campeonatos de base formando essas jogadoras, os clubes envolvidos, né, um projeto para o desenvolvimento de futebol, do futebol de mulheres nos países. Então isso é diferente, né? Isso é uma coisa, o desenvolvimento geral, né? Sim. Mas o nível da seleção brasileira, em relação às outras, é assim que eu penso, como eu te disse. E só para fazer aqui o famoso duas em uma, você falou da identidade. Queria te perguntar qual é essa identidade que vocês têm tentado construir. E falando sobre formação, eu queria falar sobre duas jogadoras específicas que são muito promissoras que a gente tem na seleção brasileira, que é a Juju Harris e a Giovana.
e coincidência ou não, as duas estão jogando nos Estados Unidos, e até por isso elas já receberam propostas para se naturalizar lá, como aconteceu com a Catarina Macário, que inclusive fez o gol dos Estados Unidos na última vitória da seleção brasileira. Queria te perguntar como é que vocês trabalham para tentar se precaver para não haver outros casos como o da Catarina, assim, para Giovana, Juju Harris e outras jogadoras que, se Deus quiser, vão vir para se tornar promessas e depois realidades da seleção brasileira. Como fazer para isso não acontecer com elas também? A gente tem tratado desse assunto, alguns casos aí de algumas jogadoras, inclusive, né, meninas, né, muito Uhum, jovens. exato. Acho que não é nem bom ficar divulgando isso, porque há uma concorrência, sim, com outros países. Entendo. E não são esses dois casos que você citou, que eu Sim, acredito que sim. os dois casos são muito identificados com a nossa seleção, Já né? são praticamente resolvidos até, né? Até A pelo que as Juju, meninas falam mesmo. a Juju, o desejo que eu, né, na verdade da Ju eu fiquei sabendo, né, o desejo de como ela também participou, né, da seleção nossa sub-17, então Sim. vejo ela, né, caminhando para fazer essa sub-20, esse próximo ciclo, né, tudo. E a Elas Giovana, falam com muito carinho da seleção brasileira, né? sim, e a Giovana eu fui visitá-la nos Estados Unidos, conversei com ela, com os pais, e não vejo a mínima chance da gente perder a Giovana para os Estados Unidos, porque ela se identifica muito com a seleção brasileira, com o nosso país, e é uma menina muito promissora, todos nós sabemos disso, mas a gente tem que ir cuidando dessa parte e trazendo, né, para ela a estrutura e o plano, né, que a gente tem, né, para Sim. olhar que nós temos para uma jogadora de tamanho potencial como ela. Agora, você não pode ficar prometendo nada, você também, Claro. você também não consegue manipular ou influenciar a decisão que é de cada pessoa, de cada família, né, de cada menina ou mulher. Então, o mundo hoje ele está muito integrado, né? Globalizado, como a gente fala há muito tempo, mas ele, do mesmo jeito que isso acontece, pode acontecer, e tem, a gente já sabe também, a gente está trabalhando nisso, jogadores que nasceram em outro país que têm, né, família, pais brasileiros, que a gente pode Sim. trazer. Então, isso é uma característica do desenvolvimento do mundo atual, né? De como as coisas estão acontecendo. Então, eu vejo isso com bastante naturalidade, mas sim faz parte do nosso trabalho aqui no Departamento Feminino, desses, né, talentos estarem sempre com a gente para a gente ser cada vez mais forte. E a questão da identidade? Qual é a identidade que vocês estão tentando construir? A identidade tem a ver com a mentalidade, né, que se trabalha na seleção, certo? Tem a ver com o ambiente que se constrói, né? Um ambiente de cooperação, né, de solidariedade, um ambiente competitivo, obviamente, um ambiente seguro, como eu falei, para as jogadoras, né, de apoio. Quanto mais apoia, mais você consegue cobrar e você vai subindo isso. E de, assim, de saber o que significa, né? Representar a seleção brasileira, e principalmente de como isso, né, se tornar prático, né? Colocar isso em campo, né? A nossa Legal. identidade, ela ser vista, né? Pelo torcedor ou para quem está analisando o jogo, né? E eu acho que isso não, está sendo mostrado, né? Então, Sim, quando... principalmente na questão da confiança, né? Esses resultados e a forma como a seleção joga. Eu acho que essa questão da confiança, da segurança que elas têm para jogar de uma forma ofensiva é bem demonstrada, assim, exatamente o que você está falando. Então, a gente tem muitos exemplos recentes, ou desde que eu assumi, que muitas jogadoras que não jogavam pela seleção brasileira e vêm aqui e estão performando muito bem. Muitas e Sim, muitas jogadoras, para não falar quase todas, né, jogam melhor na seleção do que muitas vezes jogam nos clubes. Então, por que isso? Porque é uma construção dessa identidade, né, de se sentirem identificadas realmente com a forma de jogar e fazerem isso, né, de uma forma coletiva, sincronizada, e sendo que a gente tem muito pouco tempo para isso, né? É muito desafiador, é muito pouco tempo.
E eu ainda Sim, coloco desafios cada vez maiores, que é trocar jogadoras por uma missão e uma obrigação que eu tenho de dar oportunidade para um número maior de jogadores. Então, eu faço isso trocando jogadores, faço isso trocando sistema, encarando adversários fortes. Então, é um desafio realmente alto, mas que eu vejo que as atletas têm respondido muito bem. Quando a gente pega os nossos jogos contra a Austrália, que nunca tinha ganhado lá, foi lá, ganhou, né? Para não falar da sim, Olimpíada, né? França, Espanha, mas do próprio Austrália, quando a gente faz um jogo contra os Estados Unidos, faz o gol no final, que, né, historicamente todo mundo sempre falou e aconteceu, né? Muitas vezes, dos Estados Unidos no final e lá bateu o Brasil. Né? Quando a gente inverte isso, quando a gente começa a ter esses novos nomes da seleção com experiências positivas na seleção, porque isso para mim é fundamental, né? Elas sim. passarem experiências positivas, isso vai deixando a atleta mais vencedora. Então, o caminho tá sendo muito sólido dentro da construção da identidade, do modelo de jogo e dos planos de jogos, né? São essas três frentes que eu trabalho e tento desenvolver elas ao máximo aqui na seleção. Legal, legal. Tati, Bernardo, enfim, quem quiser aí. Você estava falando disso, dessa confiança. Qual é o seu papel nesse quesito, né, de passar essa confiança? Eu lembro quando a gente conversou lá atrás, quando você assumiu, que para você era um desafio maior por trabalhar com mulheres, que você tinha que conquistar essa confiança delas por tudo que envolve um homem dando ordens para mulheres e pela questão do esporte feminino, enfim. Quando você chegou na seleção, isso foi difícil ou você já tinha confiança delas? É difícil você ter confiança com quem você não trabalhou. Aí na seleção são muitas, né? Apesar de eu ter muitos anos de futebol feminino, tem muitas atletas que eu nunca trabalhei. Mas é claro que com o tempo de carreira, com a credibilidade, né? Com tudo que eu e minha comissão técnica a gente fez, né? No futebol feminino do Brasil, elas já chegam mais abertas, né? Elas já entendem, né? Que esse ambiente é um ambiente seguro para elas e que quando a gente fala aqui é com a verdade, entendeu? A gente trabalha com o olho no olho e falando a verdade e querendo o melhor para cada um que está aqui, sejam as atletas ou os profissionais também, né? Que esse é o meu papel, né? Respondendo é de liderança. Então, eu preciso exercer uma liderança positiva, que impacte, que traga evolução, né? Que traga prazer, que traga identificação, coletividade com todas essas pessoas, sejam atletas ou os profissionais que estão aqui, que são os profissionais que devem auxiliar os atletas. Então, essa é a minha função principal em relação ao histórico. Como você disse, acho que isso deve ter sido mais lá atrás, né, que eu me referi, porque eu entendo a realidade, né, do futebol feminino da mulher no nosso país, né, que é um país muito machista, né, e com números muito altos de todos os tipos de violência contra a mulher e que isso está no dia a dia delas e ainda mais potencializado no ambiente do futebol quando elas saíram de pequenas todas elas, né? Para jogar futebol muito cedo, e vão sem os pais, né? Sozinhas praticamente, para enfrentar tudo que enfrentaram para chegar até aqui. Tomaram muita pancada e essas pancadas, em 99% foram dadas por homens, né? Então, eu entendo isso, né? Mas eu acho que essa credibilidade que eu e minha comissão conquistamos durante esses anos facilita e a partir do momento que chega com a gente, aí esse é o trabalho, né? Esse é o dever delas verem que isso realmente é de verdade, que funciona e que se a gente estiver junto e acreditar junto, né? E se esforçar ao máximo, as coisas vão acontecer. Bernardo, A, a tua aí, né, pegando um pouco da sua resposta em relação à pergunta da Tati, essa confiança, essa credibilidade, você falou de falar a verdade, o olho no olho. Você acha que isso teve também um pouco nos Jogos Olímpicos de 24 em Paris, quando a seleção fez uma primeira fase ruim, quase foi eliminada, avançou ali como o segundo melhor, um dos segundos terceiros, e aí foi para as quartas, venceu França, depois Espanha, enfim, e aí foi a final conquistando a medalha olímpica. Você acha que muitas vezes essa questão da confiança, de falar a verdade, a credibilidade, foi até um ponto
falou mais alto do que o campo e bola, porque é uma competição curta, às vezes você nem tem tempo muito para treinar de um jogo para outro, às vezes é mais na base da conversa e para tentar encaixar as coisas. Sim, E aí, é. Arthur, só queria, quando você for responder dessa, se possível, para você lembrar também da história do colar de pérolas, cara. Hoje eu estava falando com uma amiga que a gente tem em comum. E ela me contou essa história do colar de pérolas, enfim, que você pediu para a galera comprar antes de ir para Paris, e depois em Paris, enfim, já com o colar ali, já com a ideia montada com a professora, e até uma demonstração dessa confiança também, falou, não, ainda não está na hora da gente entregar. E aí o Brasil avança para as quartas de final, calma que a gente ainda não está na hora. O Brasil avança para a semifinal, também ainda Uhum. não estava na hora, ou seja, você estava muito confiante de que aquela final ia chegar. Conta um pouco para a gente também dessa história. Bom, o processo olímpico, eu vou começar pela primeira pergunta, né? Claro, claro. É, é o seguinte, eu tenho uma visão um pouco diferente, né, da narrativa que se deu nas Olimpíadas, né? Claro que a gente vai analisar sempre o resultado, mas o Brasil, se não fosse os últimos, a nossa seleção, se não fosse os últimos oito, eu não sei precisar, mas 7 minutos pelo menos, até menos talvez, mas 7 minutos, acho que menos, né? Porque com 1-1 contra o Japão a gente classificava, certo? Então nós Sim, estávamos é, ganhando o jogo até faltando acho que uns 7 minutos. Faltavam uns 2 ou 3 minutos, a deu a gente tomou a virada. virada. Foi mais ou menos por aí. E se a gente classifica no segundo jogo, essa narrativa ela ia ser completamente diferente do que foi, né? Então, eu entendo as Olimpíadas como uma competição extremamente difícil. O Brasil caiu num grupo que jamais havia tido um grupo tão difícil quanto a gente teve. Pode olhar, né, em todas as Olimpíadas, em todas as Copas do Mundo. Nunca o Brasil caiu num grupo tão competitivo que não tinha um refresco, né? No sentido de você pegar uma seleção que você é muito superior, né? Por quê? Porque a Nigéria, que foi o primeiro jogo, era uma seleção que estava invicta há 15 jogos, que o ano anterior, na Copa do Mundo, que o Brasil caiu na primeira fase, a Nigéria avançou, a Nigéria enfrentou a Inglaterra, que foi vice-campeã do mundo, e jogou melhor do que a Inglaterra, e perdeu nos pênaltis, e saiu da Copa do Mundo sem tomar nenhum gol. Então a gente sabia da dificuldade que era o nosso primeiro jogo. O Japão, como eu falei aqui agora há pouco, poderia ser uma equipe campeã das Olimpíadas, porque jogou contra os Estados Unidos e perdeu na prorrogação e jogou melhor, muito boa parte do jogo também. É, E a Espanha, que era a atual campeã mundial, com as principais jogadoras aí dos últimos anos do futebol feminino ganhando premiações individuais também como melhores jogadores. Então, era um grupo muito difícil. E a gente não classificou já no segundo jogo, não classificou com 6 pontos pelos 7 minutos finais. E não classificou, né, que o empate classificaria pelos últimos 3 minutos. Não que a gente tenha feito um grande jogo, eu concordo, que é óbvio que a fase mata nossa foi muito melhor que a fase de grupo. Eu concordo. Mas eu acho que de toda, é natural essa evolução ao longo da competição, uma competição tão desgastante que você tem pouco tempo para preparar, né? E foi assim com a seleção americana também. Se você pegar a primeira fase da seleção americana, não jogou tanto quanto jogou também depois, né? E com esses desafios cada vez mais altos. Então, eu penso um pouco diferente, né? Porque sei a realidade, né? Que a gente viveu lá. O jogo contra o Japão, sim, respondendo a sua pergunta nesse sentido, de falar a verdade, lá foi dado uma cobrança mais forte, né? Um choque mais forte, uma cobrança mais forte, porque isso não poderia ter acontecido. Jogar um final de jogo como a gente jogou, não sabendo administrar essa classificação em uma competição tão difícil, é algo de uma seleção que não é vencedora. E que não vinha sendo vencedora a seleção brasileira, por isso talvez, né? E ali foi feita uma cobrança da minha parte muito, muito forte, porque a gente tinha passado isso no Morumbi contra o Japão, numa escalação que eu fiz, a mais nova, que a seleção já tinha tido muitos anos, que a gente tinha ganhado do Japão na Neoquímica, numa uma outra oportunidade, né, de preparação, e depois perdemos o jogo no Morumbi, que tomamos 2 gols logo no começo, em intervalo de 5 minutos, foi os 2 gols do Japão, algo parecido. Então, quando você passa isso na preparação, você precisa lembrar, né, e usar isso na competição mais importante, que no caso era as Olimpíadas. Então, foi realmente uma cobrança forte, e aí nós fomos para o jogo da Espanha. O jogo da Espanha a gente tinha dois planos, porque a gente sabia que ia pegar a Espanha no mata-mata. Já estava escrito isso para elas nos dois planos de jogos que a gente tinha, e era a única seleção que a gente tinha dois planos diferentes.
E aí foi feito no primeiro tempo uma alternativa, o primeiro plano, que era para o primeiro tempo, e estava escrito isso há 30, 40 dias antes, lá desde a preparação, que a gente iria mudar no intervalo da partida da primeira fase, em caso de necessidade, ou, principalmente, né, na verdade, ou na segunda fase, não, na fase mata, pegando a Espanha como, né, eu sempre coloquei no meu trabalho que quando você faz algumas trocas e você acredita nelas e, né, as atletas entendem que isso é muito melhor para a gente, gera dúvida no adversário, gera desconforto no adversário na preparação delas, isso é favorável a nós. Então isso já estava planejado, só que com uma expulsão que teve a Marta, uma infelicidade ainda no primeiro tempo, a gente não conseguiu aplicar, né, o plano que seria do segundo tempo. E, mesmo assim, a seleção foi tomar o segundo gol muito no final. Teve chance com a Nunes de empatar o jogo e a gente já estava sem a Marta. A gente jogou 72 minutos sem a Marta, isso é com uma a menos, né? E depois com a Antônia machucada, jogou mais uns 15, 16. Enfim, foi muito difícil aquele jogo, muito desgastante pela história que o jogo, né, teve. E aí a gente classifica, porque com 3 pontos as pessoas não sabem, né, não analisar dessa maneira, mas historicamente, matematicamente, com 3 pontos era uma chance muito grande da gente classificar. Tanto é que classificamos porque os resultados foram normais. A Austrália perdeu dos Estados Unidos. O que isso tem, né, de anormal? Nada, né? E classificamos pelo nosso mérito, né, de ganhar de uma Nigéria muito forte. Só que a narrativa foi essa por esse final do jogo do Japão. Mas a seleção vinha evoluindo. E passar por essas dificuldades também você cresce, né? Faz você crescer se você souber aproveitar pro lado bom, né? E a gente estava muito tranquilo, assim, eu estava bastante confiante, e o grupo também, de que a gente venceria a França. E aí a gente foi, venceu a França pela primeira vez na história, vencemos um jogo histórico contra a Espanha, que acho que foi uma das melhores atuações da história da seleção, e fizemos uma grande final, que infelizmente o título não veio, né? Muito infelizmente mesmo, e por, né, circunstâncias do futebol, Verdade. isso que aconteceu. E a história do colar de pérolas é algo que, quando você vai preparar uma equipe para uma competição, você prepara em vários aspectos, né? E uma delas é, como a gente já falou aqui, né? Eu coloquei ali identidade, modelo de jogo e Uhum. plano de jogo. Então, o modelo é todos os dias, né? Os hábitos, Sim. treinamento, as relações que elas têm dentro do campo taticamente. O plano de jogo é em relação a cada adversário, pensamento estratégico. E a identidade é algo que, né, como a gente falou aí, que envolve muitas conexões, ambiente, mentalidade, algo que você vai construindo ao longo do tempo. Mas quando você pega e fecha um grupo para uma competição, você precisa criar uma unidade muito forte. E também você precisa fazer os atletas treinarem muito, se dedicarem muito, mas em alguns momentos abrirem a cabeça e sair só do futebol, né? Então eu fiz isso na Granja, na nossa preparação. A gente chamou uma escola de samba para que elas tocassem juntas e aprendessem lá os instrumentos, e depois, né, aquilo tudo fosse de forma harmônica, né? Saísse um samba legal. Eu levei, antes de ir para a França, atletas expoentes do nosso Brasil, vencedoras, como a Fofão, a Paula, a Magic Paula, a Cyborg do MMA, né? Sim. A Joyce, uma grande atleta histórica também do rugby, mulheres vencedoras em outras modalidades para conversar com as nossas jogadoras, né? E ter essa troca antes delas viajarem para a França. E no primeiro dia eu levei uma filósofa que eu conhecia e que tem uma admiração ela tem um conceito muito legal de unidade, né? De uma forma muito mais ampla, né? Uma forma mais unidade divina das almas, mas também de uma forma mais reduzida, né? São várias Sim. unidades. E ela nos trouxe uma mensagem de um colar de pérolas, dizendo para elas que cada pérola naquele colar significava uma jogadora e Legal. um integrante do nosso grupo. E que cada pérola tinha o seu brilho, a sua dureza, tinha a sua história, enfim.
e que tinha um fio condutor, né, entre essa que levava, né, essa unidade para o colar, né, para aquilo ser o colar, ser aquela unidade, né, e que muitas vezes as pessoas olham só para o próprio umbigo, olham só para você, para sua história, para sua, né, seu brilho, né, e que a gente deveria olhar para o colar, né, e que elas faziam parte, né, cada uma como uma pérola num colar lindo de pérolas. Então, essa foi Legal. uma das, né, das histórias que ela contou ali, falando sobre unidade, e eu peguei essa imagem e aí, logo depois da palestra dela, eu pedi para Cris, para Amanda, né, do pessoal da coordenação administrativo, comprar um colar para cada jogadora que eu iria levar para a França. E aí elas compraram no dia seguinte já. E aí fica com vocês aí. Eu vou usar, fazer uma dinâmica sobre isso quando eu achar que deve fazer. E aí teve esse jogo do Japão, que foi difícil, né? A gente deu uma cobrança, e aí você cobra, né? Você pode espanar ou pode juntar. A gente acho que juntou. Contra a Espanha, muita dificuldade, classificamos, né? Aquela classificação que foi, né? Pra gente, né? Um momento muito gostoso depois de estar junto, ó, classificamos, agora, né? Mata-mata, outra história e tal. Aí vem o confronto contra a França, que nunca havia vencido, e as pessoas começam, ó, vai usar o colar pra gente, não, o colar de pérolas, vai dar pra elas, fazer a dinâmica. Eu falei, não, espera, nós vamos ganhar esse jogo. Aí eu fiz um churrasco, para lembrar do gosto, do cheiro, né, da comida brasileira. Treinei o time uma sala grande, assim, e não fui a campo para jogar contra a França, porque já estava tudo Sim, muito na cabeça delas, treinado, e eu queria que elas economizassem energia e tivessem um dia mais leve para se preparar. E aí não entreguei, não fiz a dinâmica do colar, nós ganhamos. Aí veio a Espanha, que era um adversário, né, que a gente tinha perdido e que todo mundo falava que era favorito e tal. E aí todo mundo, né, aí veio mais gente, ó, vai dar o vamos colar, lá. a dinâmica. Aí eu, né, vou tomando minhas decisões sentindo, né, com a experiência que Sim, tenho e com a sensibilidade. Falei, não, eu acho que a gente está pronto, né? E, fiz uma outra dinâmica, fomos, treinei o time. A gente já tinha, como eu falei, o plano lá atrás, né? A gente estava engasgado com a Espanha por tudo que aconteceu. A gente tinha muito, eu já estava, né? Eu entendia que sim, a gente estava pronto. pronto para vencer a Espanha, por mais difícil que fosse. E a equipe mostrou isso, né? E aí eu deixei só para a final mesmo, que foi muito legal na manhã do jogo. Legal. Entreguei os colares, fazendo uma dinâmica, falando algo positivo para cada jogador. Elas ficaram muito contentes de receber. E aí no pódio, quando elas vão para o pódio olímpico, elas levam. Eu nem sabia disso, né? Não vi isso acontecer. Elas foram ao Sim. vestiário buscar e todas elas foram com colar e muitas delas guardam até hoje. Uma história muito bacana, assim, que além da medalha, elas têm esse colar que representou desde o primeiro dia de preparação e que aí no último dia foi lembrado como, né, essa unidade tão forte que a gente teve e viveu nas Olimpíadas, que vai ficar marcado para todo mundo que participou de forma muito positiva e histórica no nosso país pelo ter sido o resultado mais expressivo que já teve junto com 2004 e 2008. Pô, que barato, Arthur. Cara, queria primeiro te agradecer pela participação. Enfim, a gente já está batendo 1 hora de entrevista e 1 hora do técnico da seleção brasileira. Se tempo é Trabalho, dinheiro, tem muito 1 hora. trabalho aqui ainda, o pessoal tá me esperando lá. Pois é, pois é. A gente imagina. Então, cara, muito obrigado aí pela sua presença. Queria agradecer também a presença da Tati, Obrigada abrilhantando, aí. dando norte para a bagunça aqui que a gente faz do podcast. Para o Bernardo também. E, Arthur, para fechar e para te liberar, cara, queria te perguntar expectativas já a longo prazo para a Copa do Mundo e se a gente pode esperar Marta e Giovana juntas na Copa do Mundo ou é sonhar demais? Cara, não sei das duas, não sei de nenhuma outra, viu? Vou te falar, assim, espero estar lá. Mas é difícil a gente prever, né? O futebol, acontece muitas coisas muito rápidas. O que a gente tem que ter é um enorme orgulho, né? De ter a Marta como a maior ícone, a maior jogadora da história, e daquilo que a gente estava falando agora há pouco, dela Uhum. mais essa medalha olímpica, né? Ter conseguido junto com a gente, ter ajudado a gente muito, né? E ter uma menina jovem como a Giovana, com uma expectativa muito alta de projeção, mas calma, né? A gente tem que ter calma com ela, assim, não pode jogar
Essa lá em expectativa toda, né? cima, essas comparações de nomes são muito ruins. A gente não vai ter uma nova Marta. Eu sempre estou dizendo isso porque a minha vida inteira as pessoas me apresentavam jogadoras jovens falando, ó, essa é a nova Marta. Eu falei, não vai existir porque cada pessoa é uma pessoa, certo? Sim, E a gente não precisa ter uma nova Marta, a gente precisa ter grandes jogadoras que elas sejam reconhecidas. Por quê? Porque os Estados Unidos nunca teve uma Marta. Mas teve a Rapinoe, teve a Lloyd, teve a Umbaco, teve tantas grandes jogadoras e reconhecem elas, né? São excelentes jogadoras, históricos. Assim como a França, a Renard, né? E tantas outras, a Diani, a gente pode falar aqui, a Cascarino, a Henry, enfim, toda a seleção, a Espanha, né? Agora tem a Aitana, que foi eleita 2 vezes melhor do mundo, mas tem outras grandes, e todo mundo reconhece todas elas, né? Reconhece esses. sim. A gente precisa reconhecer as nossas idas, tanto as do passado, as pioneiras, quanto a geração da Marta, Cris Formiga e tantas outras. E agora essas jogadoras estão agora com a gente, né? Mais recentemente sendo convocadas e indo muito bem. Algumas que Fazendo inclusive sua história ficaram de também, né? trás. Então acho que isso é importante. E a Giovana, assim como não só ela, mas eu acredito muito nessa geração sub-17 que a gente tem. No Mundial tem o desfalque da Giovana e tem de outras meninas também que vão estar, né, talvez na Copa do Mundo e mais para frente na seleção. Então, a gente tem jogadores, né? E isso é um processo que vai acontecer a partir do momento que a gente investe da oportunidade, né? Então, até estendi nessa resposta final, Não, justamente para. foi É justo. importante, né? É importante. Quando traz essa marca, a gente vai colocando, né? E tem todo um contexto, são muitas jogadoras que merecem e que essa visibilidade, né? E que eu tô atento e vou ser justo aí com elas, espero, né? Ter um leque cada vez maior para poder escolher bem esse grupo até lá na Copa do Mundo, independente dos nomes, o que eu posso aí sim te garantir é que o Brasil vai ser uma equipe muito competitiva, que vai lutar muito e vai jogar dentro das suas características para vencer a Copa do Mundo. Pô, na próxima data FIFA a gente pode esperar a Marta ou ainda não decidiu também? Isso ainda não está decidido também, não. Arthur, obrigado, tá? Queria te agradecer de novo pela presença, pelo seu tempo aí. E esse foi mais um Toque Passa, podcast do Jornal Globo com oferecimento da Sete Games. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais.